Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por todas as bênçãos, Senhor. Neste momento nós iremos dar início a mais uma série de palestras intitulada Expiação com Sangue. Abençoe-me, Senhor, dá-me tua graça. Também abençoe, Pai, este canal Despertar em 1844, para que essas mensagens venham alcançar o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos. Amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com todos os meus prezados irmãos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós iremos tratar de um assunto muito importante e também muito polêmico. Um assunto que não era polêmico, mas que se tornou polêmico após o ano de 1957. Certo? Após o ano de 1957, o assunto da expiação se tornou polêmico, muito polêmico, e se tornou esquecido dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me lembrei agora que era para eu ter trago um jornal da Igreja Batista, um jornal muito antigo, que tem por título O Desafio das Seitas. E nesse jornal, a Igreja Batista vem dizendo que o assunto do santuário, das 2.300 tardes e manhãs e da expiação, se tornou um assunto esquecido dentro da igreja. Se tornou um obsoleto. E ela faz um desafio. A Igreja Batista, ela chega a dizer o seguinte: faça uma pergunta aos adventistas do sétimo dia, aos seus membros, e eles não saberão te explicar a doutrina da expiação. E realmente é uma realidade hoje em nossos dias. É uma grande realidade. Basicamente, quase todos os membros de nossa igreja não entendem, não sabem explicar a mensagem da expiação do santuário celestial. Mas por que não sabe? Porque a geração que hoje se encontra dentro de nossa igreja é uma geração que hoje mergulhou dentro da nova teologia. É uma geração que o que ela entende como doutrina de santuário, de expiação, é a nova teologia. É uma doutrina que não é a doutrina que Deus entregou nas mãos dos nossos pioneiros. Infelizmente, irmãos. E eu convido a todos, o tema de hoje, de nossa mensagem, nós iremos estudar em alguns livros, tais como esse livreto, Cartas às Igrejas, um livro muitíssimo importante que eu acredito que o IAG já deveria ter publicado este livro há muito tempo. Por que eu falo IAG? Porque é um ministério, né, que Deus tem levantado, né? Eu suponho, né, eu acredito, né? E que esse livreto deveria ser publicado como folha de outono para que todo adventista do sétimo dia viesse saber realmente o que aconteceu antes de 1957 e depois. E em 1957. Por que eu falo antes? Porque nesse livrinho aqui, o autor do livro, pastor Andreas, ele vem narrando a verdadeira doutrina da expiação, da humanidade de Cristo e outros temas. E ele vem mostrando aqui nesse livreto as mudanças que ocorreram desde 1957. Então aqui ele vem explicando de uma forma muito maravilhosa a doutrina da expiação. Se você quiser compreender essa mensagem na sua íntegra, leia este livro. Estude esse livro e você vai ter a completa compreensão do que Deus, na sua grande misericórdia, entregou nas mãos dos nossos pioneiros. Também tem outros livros. É o livro O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, do pastor A.T. Jones. Muitíssimo importante. Ele aqui também vem explicando, vem narrando o ministério sacerdotal de Cristo e a expiação. É lindíssimo esse livro. A mensagem que Deus enviou em 1888. Muito importante. Também eu convido a todos que
esse outro livro é A Cruz e Sua Sombra, né? Um livro muito importante também, muito bom, certo? Muito bom. Nós temos outras obras. Para você compreender a doutrina da expiação, o porquê Jesus morreu, você tem que estudar esse livro. Nesse livro tem 2 capítulos importantíssimos. Um capítulo que tem por título Está em Mim, e o outro é o Homem Jesus. Então, nesse livro você vai ter a compreensão, tua mente vai ampliar para você ter a compreensão por que Jesus morreu por cada um de nós. Certo? Então, é importante lermos esse livro. O livro, O Ritual do Santuário, essa aqui é a 2ª edição, O Ritual do Santuário, do pastor Andreas. É o livro que nós iremos discorrer bastante hoje e nas outras palestras com respeito ao santuário celestial, a expiação, juízo de investigação e outros temas. Então, muito importante. Infelizmente, o inimigo de nossas almas, Satanás, tem trabalhado e trabalhou na mente da liderança de nossa igreja e esse livro foi retirado. Mas está escrito que isso iria acontecer. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204 em diante. O livro O Grande Conflito, que é o carro forte, né, desse tema. O livro O Grande Conflito. O livro Evangelismo, certo? O livro Evangelismo. Também nós iremos aqui ler um documento. É um livreto da Igreja Adventista do 7º Dia, Movimento de Reforma. Igreja Adventista do 7º Dia, Movimento de Reforma. É um folheto que tem por título, certo? Em Defesa da Doutrina Adventista, compilado e anotado por Alfonso Balbach. Editora Missionária Verdade Presente, Rua Tobias Barreto, etc. Então, por que nós iremos usar esse livreto do pastor Alfonso Balbach, da Igreja Adventista do 7º Dia, Movimento de Reforma? Por quê? Certo? Nós iremos citar esse livreto, usá-lo, porque também a Igreja Adventista do 7º Dia, Movimento de Reforma, hoje não crê mais, não está aceitando mais essa doutrina como é na íntegra. Os membros acreditam que eles são o 4º anjo, mas não temos profecia para isso. Não é o 4º anjo. Essa semana mesmo eu estava conversando com um membro da Igreja Adventista do 7º Dia da Reforma, que mora na Bahia, e essa semana não, já tem uns dias. E ele falou, realmente, irmão Valdeci, não tem profecia para nós, Adventistas do 7º Dia, Movimento de Reforma, sermos o 4º anjo. Nós estamos muito longe de sermos o 4º anjo. Eu digo, meu amigo, isso é puríssima verdade. Sim, nós iremos dar início lendo o livro O Ritual do Santuário, do pastor Andreas, o capítulo O Dia da Expiação, a página 122 em diante. Nós iremos ler. O dia da expiação era o maior dia em Israel. Era particularmente santo, e nele nenhuma obra se devia fazer. Era a coluna mestra do sistema sacrificial. Quem quer que naquele dia não afligisse sua alma, era extirpado de Israel. Levítico capítulo 23, versos 29. Então nós lemos aqui, como o pastor Andreas diz, que esse dia era um dia santo, especial, importante, em que os israelitas deveriam afligir suas almas. E nós sabemos que a partir de 22 de outubro de 1844, nós estamos vivendo na íntegra o verdadeiro dia da expiação. É um dia, um período em que nós, adventistas do 7º dia, deveríamos
viver segundo a luz dessa mensagem. Deveríamos viver realmente na íntegra o dia da expiação. Mas, infelizmente, a maioria de nós não entende, não compreende o que é o dia da expiação. Não compreende o que é expiação. Não entende que trabalho está sendo realizado hoje lá no céu. E que trabalho deveria estar sendo realizado aqui na terra. Infelizmente, certo? Infelizmente, como diz a profecia, a nossa liderança se tornou uma nova organização, se tornou um novo movimento, certo? Chamado o ômega da apostasia, infelizmente. No dia da expiação, todos se levantavam cedo. O sumo sacerdote oficiava no sacrifício da manhã e no da tarde, levado a efeito nesse dia como os outros. Número 29, versos 11. Acabado esse serviço, começavam os outros especiais. O relato do 16º capítulo de Levítico fornece as seguintes informações. Primeiro, o sumo sacerdote se devia banhar e vestir as vestes santas. Durante o ano, usara a insígnia de sumo sacerdote, o belo traje, e usava o éfode com as pedras preciosas e o peitoral. Nesse dia, no entanto, antes de entrar no Santíssimo, tirava essas vestes, pondo as brancas do sacerdote, sendo a diferença entre seu traje e o do sacerdote que o cinto era branco e que ele usava a mitra de linho do sumo sacerdote em vez da tiara do sacerdote. Ao começar o serviço, o sumo sacerdote recebe da congregação 2 bodes e um carneiro, os quais, juntamente com sua própria oferta pelo pecado, um novilho, não são apresentados perante o Senhor. Ele mata o novilho que é por si mesmo, e um sacerdote apanha parte do sangue numa tigela, mexendo de modo a não coagular, enquanto o sumo sacerdote realiza outra parte do serviço. Vamos prestar atenção em cada detalhe das explicações, porque a profetisa do Senhor, ela diz: tudo que era realizado no santuário terrestre, ela diz, na realidade, é realizado no santuário celestial. Isso está escrito no grande conflito. Depois que o novilho é morto, o sumo sacerdote toma brasa do altar, da oferta queimada, pondo-as no incensário. Enche também as mãos de suave incenso, e levando ambos as brasas e o incenso, penetra no tabernáculo e entra no Santíssimo. Enche também as mãos de suave incenso, e levando ambos as brasas e o incenso, penetra no tabernáculo e entra no Santíssimo. Aí coloca o incensário no propiciatório, e a nuvem do incensário cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Levítico 16, versos 13. Concluída esta parte da cerimônia, ele sai e recebe do sacerdote o sangue do novilho, que leva para o Santíssimo. Aí esparge o sangue com o dedo sobre o propiciatório para a banda do oriente e perante o propiciatório, e espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Levítico capítulo 16, versos 14. Por esse ato, faz ele expiação por si e pela sua casa. Verso 6.
Concluída esta parte da cerimônia, ele, o sumo sacerdote, sai e recebe do sacerdote o sangue do novilho, que leva para o Santíssimo. Aí esparge o sangue com o dedo sobre o propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Então nós olhamos como era feito todo o processo. O sangue do animal tinha que ser levado perante o Senhor, para dentro do santuário. Então, esse é o trabalho feito no dia da expiação. E a palavra de Deus diz: tudo que era realizado nos santuários terrestres, nem realidade é realizado no santuário celestial. Era uma alegoria para o tempo presente. Faças conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então, por que hoje nós estamos crendo diferente? Por que hoje não se entende mais essa mensagem? Antes de o novilho ser morto, teve lugar outra cerimônia. Lançaram-se sortes sobre 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Versos 8. O bode sobre o qual caiu a sorte pelo Senhor tem de ser oferecido como expiação do pecado. O outro bode emissário deve ser apresentado vivo ao Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versos 9 e versos 10. Saindo o sumo sacerdote do Santíssimo, depois de haver realizado o ritual com o sangue do novilho, mata o bode da expiação do pecado, que é pelo povo. Torna a entrar no Santíssimo e asparge o sangue do bode, como fez com o do novilho, sobre o propiciatório diante dele. Versos 15. Isto fazia expiação pelo Santíssimo, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Verso 16. Então, se o sangue não fosse levado para dentro do Santíssimo, então não existia expiação. Certo? Então, ao ato de matar o animal, aquilo não era expiação, era a oferta da expiação. Expiação se realizava com o sangue dentro do lugar santíssimo. E era no dia 10 do 7º mês. Não era em outro dia, somente no dia 10 do 7º mês se fazia expiação dentro do santuário. Certo? E o elemento principal, o elemento chave, era o sangue que era parado em uma tigela, levado para dentro do santuário. E ali o sumo sacerdote tinha que fazer esse trabalho, essa cerimônia. Isto fazia expiação pelo Santíssimo, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Versos 16. Faz em seguida o mesmo para a tenda da congregação, isto é, o lugar santo. Feita a expiação pelo santuário, ele sai ao altar e faz expiação por ele, pondo sobre os cornos tanto do sangue do novilho como do bode. Esparge-o com o dedo 7 vezes, e assim o purificará das imundícias dos filhos de Israel. Continuemos então. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Acerca da obra feita naquele dia, declara o registro. Naquele dia se fará expiação por vós, para purificai-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor.
Levítico capítulo 16, versículo 30. Então, era um dia de purificação de todo o pecado. O dia da expiação era um dia em que todo pecado deveria ser eliminado, tanto do povo como do santuário. No versículo 33 é apresentado um sumário. Expiará o santuário. Expiará o santuário. Também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Ao ler-se o relatório do dia da expiação, segundo se encontra no capítulo 16 de Levítico, apresentam-se certas interrogações, as quais passamos a considerar. Se pergunta: que era realmente efetuado pelos serviços do dia da expiação? A resposta é, naturalmente, que se fazia expiação. Se outra pergunta é feita, por quem ou para que era feita a expiação? A resposta é, na linguagem do versículo 33, que se expiavam o santo santuário, a tenda da congregação, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Isto divide a expiação em duas partes. Expiação pelo santuário, isto é, pelas coisas santas. A expiação por pessoas, isto é, os sacerdotes e o povo. O desígnio da expiação pelo povo declara-se purificai-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Versos 30. Quanto ao santuário, faz-se a declaração: fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Assim, fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Versículo 16. Quanto ao altar, há a declaração: daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Versos 19. Note-se que os lugares santos e o altar não eram purificados por causa de qualquer pecado ou mal a eles inerente, mas por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. O mesmo se verificará a respeito do altar. O sacerdote o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Versos 19. Então nós olhamos aqui como era realizado o serviço do santuário, a expiação. Então tinha que ser eliminado as imundícias dos filhos de Israel, e o Senhor Deus os santificará. Estas declarações tornam claro que eram os pecados de Israel que contaminavam o santuário e o altar. Esta contaminação ocorrera durante o ano no ministério diário. Cada manhã e cada tarde fora morto um cordeiro, sendo seu sangue espargido sobre o altar, ao redor. Isto contaminara o altar. Os ofensores haviam trazido suas ofertas pelo pecado e a transgressão. No caso de um sacerdote ou de toda a congregação, o sangue da vítima se espargira no santuário. Isto o contaminara. No caso de um príncipe ou de uma pessoa comum, o sangue tinha sido posto nas pontas do altar da oferta queimada.
e a carne comida pelos sacerdotes. Isto transferia os pecados para o sacerdócio, ao mesmo tempo que contaminava o altar. Por esta maneira, o santuário e o altar se havia contaminado, e o sacerdócio fizeram-se portador dos pecados. Os serviços do dia da expiação se destinavam a remover todos esses pecados e purificar ao mesmo tempo o santuário e o sacerdócio da mesma maneira que o povo. É bem possível que alguém pergunte: por que era necessário qualquer purificação por parte do povo? Não tinham eles trazido de quando em quando suas ofertas durante o ano, confessando os pecados e indo embora perdoados? Por que precisavam de ser perdoados 2 vezes? Por que então se fazer cada ano comemoração dos pecados? Não deviam purificados uma vez os ministrantes nunca mais ter consciência de pecado? Hebreus 10, versos 2 e 3. Estas perguntas exigem respostas, diz o autor do livro. É oportuno observar que nossa salvação é sempre condicional, dependendo do arrependimento e da perseverança. Deus perdoa, mas o perdão não é incondicional, independente da futura direção do pecador. Notai como o explica Ezequiel. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Ezequiel capítulo 18, versos 4. Então continuamos. Deus mantém uma conta para cada homem, sempre que de coração sincero acende uma súplica por perdão, ele perdoa. Mas por vezes os homens mudam de ideia, arrependendo-se de seu arrependimento, mostram por sua vida que o mesmo não é duradouro. E assim Deus, em vez de perdoar de maneira absoluta, definitiva, registra o perdão ao lado do nome das pessoas e espera com o apagar final dos pecados, para quando eles tiverem tido tempo de pensar maduramente no assunto. Se ao fim de sua vida se acham ainda com a mesma ideia, eles os consideram fiéis. E no dia do juízo, seu registro é definitivamente limpo. Assim acontecia com Israel outrora. Ao chegar o dia da expiação, cada ofensor tinha a oportunidade de mostrar que ainda estava com o mesmo espírito e queria o perdão. Se assim era, o pecado era apagado e ele estava completamente limpo. Meus prezados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós iremos encerrar, nós iremos dar uma pausa, iremos dar continuidade, lendo esse capítulo e outros livros, tendo uma compreensão do dia da expiação, do que acontecia naquele dia e como era realizado a expiação. E como hoje, em realidade, é realizado no santuário celestial. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, lhe somos muito gratos por tudo. Obrigado por mais essa mensagem que foi apresentada, Senhor. Venha abençoar a tua igreja, teu povo, venha despertar-nos para que possamos ter a compreensão a cada dia dessas mensagens.
Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.